Você tá afim de ter uma Tiguan R-Line da geração mais nova? Não sabe por onde começar, o que você deve olhar, ou se talvez cabe no seu bolso ter um carro desse? Fica nesse vídeo hoje que eu vou te dar boas dicas de compra desse veículo. Tiguan MK2 2.0 R-Line, carro que tem um mercado ótimo, né? Bastante procura aí, todo mundo gosta desse carro. A gente faz bastante manutenção nesses carros aqui. Até 2020 é um carro que vendeu absurdo, ele ficou por um tempo foram feitas as manutenções em concessionária por causa de garantia e depois vem pra rua. Então a partir de 2023 é um carro que apareceu pra gente aqui de tonelada, né? Esse carro, na minha opinião, é o carro mais legal pelo preço que tem hoje no mercado brasileiro. E aí, o que promete, mais até se você medir em Dino, isso daí todo mundo sabe que essa linha TSI aqui, os números divulgados na prática, eles ultrapassam isso daí. Esse carro não é diferente. Esse carro aqui ele tem um câmbio de um DQ500 que é extremamente robusto, conhecido. É um câmbio que é o mesmo câmbio, assim, a mesma ideia de câmbio, ele tem relações diferentes e um software diferente porque procura conforto. Mas é um câmbio que é muito parecido com o câmbio, por exemplo, da linha RS3 na Audi, que é um câmbio já voltado mais à performance, e é provado que olha como que esses carros são bons hoje em dia, em performance, em números, né? Então aqui não fica para trás, tem um escalonamento diferente por causa de peso do carro, o público do carro e tal. Não é um câmbio tão agressivo na troca, no caso da Tiguan. E aí você transforma esse carro aqui num carro dócil, né? O motor é um 2.0 turbo que entrega mais de 220 cavalos, às vezes até na roda, tá? Isso daí dá cerca de 240 cavalos de motor na prática. Na teoria são declarados 220 cavalos, mas esse carro entrega mais do que isso. Carregam 7 pessoas, faz curva pra caramba, pra não falar um palavrão aqui, faz muita curva. É um carro que você pega a estrada, você consegue fazer uma velocidade de cruzeiro fácil ali na casa dos 180, 200 por hora. Você pode andar mais rápido com o carro aí que você vai ver como ele performa bem, faz curva. As Tiguans antigas já eram boas, mas eram bem mais fracas, né? A mecânica deixava a desejar ali, potência, câmbio. Mas aí voltando à parte que importa, que é o intuito do vídeo. Esse carro, ele tem uma manutenção um pouco mais salgada do que a própria Volks divulgava, né? Obviamente que ninguém vai vender um carro, nenhuma montadora vai vender um carro com um plano de manutenção com números do lado, porque você não vai comprar. Mas na prática, esse carro aqui, ele tem alguns macetes, digamos assim, para que você não tenha uma bomba futura. Por isso que, inclusive, o intuito desse vídeo aqui te mostrar para quem que você tá afim de comprar um carro desse. Ou tem um carro desse hoje, ele tá começando a apresentar algumas falhas, você tá percebendo que você tá precisando de algum tipo de manutenção e sempre levou seu carro num concessionário ou na oficina de confiança aí, mas o seu mecânico, ele é um bom mecânico, mas ele não tá familiarizado com os detalhes mais técnicos de uma mecânica em específico, de um carro em específico, acaba fazendo simplesmente ali aquele arroz e feijão, digamos assim, e ele só espera a peça quebrar para trocar. Você vai ter uma dor de cabeça. Você está comprando esse carro aqui, quem está te vendendo o carro tem um plano, tem lá escrito, tá carimbado no manual que fez as revisões. Você precisa pegar a nota fiscal do serviço, você precisa de um pedido, de alguma coisa lá que comprove que foram feitas manutenções básicas. Eu vou te dar algumas delas: 60 mil quilômetros, óleo de câmbio, óleo e filtro de câmbio, a cada 3 anos ou 60 mil quilômetros, o que vier primeiro. Fluido do Haldex, mesma coisa na Tiguan MK1, deu 60 mil quilômetros, isso não foi feito, você começa a trabalhar com borra. A gente tem pegado aqui esses carros direto com problema de arrastar a roda traseira, quebrar a caixa de transferência, quebrar a caixa do Haldex ali, o diferencial, explode literalmente, porque ou faltou óleo, ou porque o óleo estava tão ruim que não conseguiu lubrificar mais e acabou entrando em colapso a peça. Com 60 mil quilômetros, raramente a gente pega eles sem óleo, tá? A maioria das vezes é o Haldex que não está conseguindo atuar, ele começa a trabalhar da forma errada ali e você pega o carro arrastando, fez uma curva fechada, você já escuta a roda traseira arrastando. Ele até atua o 4x4, só que atua mais do que deveria e você acaba tendo um desgaste prematuro. Em alguns casos eu já não consegui mais salvar isso daí. As Tiguans mais antigas, são raras as vezes que eu não consigo salvar o diferencial ou o Haldex ali atrás, mas nas Tiguans mais novas eu tenho pegado com frequência aí, tendo que substituir a peça. Poxa vida, ninguém vai ficar feliz com o preço dessa manutenção. Então você está comprando esse carro, o cara não fez essa manutenção,
presta atenção na compra que você está fazendo, porque pode ser que você, de cara você já tenha um susto no preço dessa manutenção. Ou você faz um teste junto com ele mesmo. Quem garante que o carro está em perfeito estado, como ele disse? Faz uma curva fechada aí, dá um pouco mais de pé, entra num shopping, que o chão é liso, e ele normalmente canta quando o pneu começa a arrastar, vira tudo para a esquerda, é normal ele ainda fazer um barulho. Só que se ele sair arrastando como se o carro tivesse blocado 100%, tá errado isso daí, não pode acontecer. Coxins de motor das Tiguans, todas. Esse carro aqui, data de validade já mais do que comprovada. Passou dos 50 mil quilômetros, o que vier mais do que isso daí, tá na hora de você olhar o estado do coxim. Tem algumas situações que os clientes rodam bastante em estrada e aí você até consegue salvar um pouco aí mais o tempo útil desses coxins. Mas coxim de motor e coxim superior de câmbio nas Tiguans é batata. Que se o carro tiver com performance melhorada, um chip, um remap aí, uma turbina trocada, ou o cara é do acelero, gosta de andar um pouco mais forte, mora num lugar com muita subida, tá vendo esse vídeo, tá achando que eu tô mentindo? Faz um teste aí, chacoalha seu motor, abre o capô e pede pra alguém engatar lá um D lá e pisa no freio e acelera, vê se o motor não vai querer cair do cofre. Tô te falando isso porque a gente mexe muito nesses carros, eu tenho certeza do que eu tô afirmando. Outra questão, trocas de óleos desse carro aqui, o carro que trabalha muito quente. Pessoal que pega bastante trânsito aqui em São Paulo, uso severo, isso daí é uso severo, pelo amor de Deus. Quem fala que não, eu não passo de 30 por hora. Pois é, você não passa de 30 por hora, fica 4 horas com o carro em marcha lenta. Eu já cansei de falar esse vídeo que a marcha lenta é a pior situação que o motor do carro tem. Ele tá usando o mínimo possível do giro para o motor ficar ligado, o máximo de economia possível de combustível, então a mistura fica o mais fina possível, desde que não afete o funcionamento do motor. E o ponto de ignição fica lutando ali, o carro trabalha quente, tudo trabalhando no limite do mínimo. Então é um uso severo, é péssimo isso daí. Você não consegue contar as horas de serviço trabalhada. Então você acha que o carro tem, sei lá, 2, 3 mil quilômetros, mas o carro tem horas suficiente para ter 100 mil quilômetros. Você pega 3 horas de trânsito todo dia dentro de São Paulo para ir e voltar do trabalho. Se você tivesse 100 por hora na estrada, todo dia você ia para Curitiba, de São Paulo para Curitiba, ou São Paulo para o Rio. Então pensa aí quanto tempo esse óleo não tá ali batendo. Você fazendo uma maionese com óleo, literalmente. Então, uso severo. Troca o óleo desse carro aqui que você vai ter carro para mais de 500 mil quilômetros. Você evita a carbonização do seu motor, você evita que a PCV desse motor entre em colapso, você evita vazamentos de óleo. Sim, os vazamentos de óleo estão ligados diretamente com a qualidade do óleo que você usa, tanto de acidez do óleo quanto a qualidade que o óleo trabalha de dilatação, moléculas, aditivos e tudo que o óleo tá ali envolvido na composição do óleo. E quando o óleo começa a esquentar e evaporar, a forma como ele evapora, ele pode entupir o PCV desse carro, e aí você começa a vira um chuveiro, empurra a junta da tampa lateral, empurra a O-ring da tampa ali da PCV, empurra a junta do retentor de virabrequim, retentor da tampa da corrente, começa a virar uma salada o negócio. Então presta atenção na compra de um carro desse, uma Tiguan 2018 com 50 mil rodadas, é comum você encontrar aqui em São Paulo, você acha bastante. O cara trocou óleo 3 vezes na vida. Talvez você tenha uma Tiguan de 50 mil quilômetros rodados cansada. Talvez não, precisa ver o carro. Agora você tem uma Tiguan que foi feita as manutenções à risca. Com 50 mil quilômetros você pode ter certeza que você vai ter um puta carro na mão. Essas são as dicas de hoje aí para quem tá a fim de comprar, ou quem já tem uma Tiguan, tá se identificando com o que eu tô falando. Entre em contato com a gente aí, faço manutenções desse carro periódica, não tem nenhum detalhe desse carro que não passou por mim ainda. Entre em contato com a gente que a gente faz essa avaliação para você, é só você agendar dia e hora, eu recebo você ou o atual dono do carro, quem estiver vendendo aí você negocia, o carro vem até nós, faço a avaliação, te aponto tudo que é importante, tudo que é urgente, tudo que deveria ter sido feito, o que você precisa fazer no futuro.